Olá, turminha do quarto ano! Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula é de literatura e arte, certo? Para iniciar, vamos iniciar com literatura. E tia vai mostrar a vocês hoje uma fábulazinha, bem curtinha, bem rapidinha, que tem uma moral muito linda e que vocês vão pegar essa fábula e levar para a experiência de vocês. Fora tem atividade, que vai ter atividade hoje, certo? Sobre essa fábula. Então, precisam assistir. Então, vamos relembrar o que são fábulas. A semana passada a tia colocou um texto, certo? Lá no grupo para vocês copiarem e realizarem a tarefinha, não foi? Da fábula. Para copiar, escolher uma das fábulas, né? Que tinha lá no texto e colocar lá em seu caderno de literatura. Então, nessa aula vamos relembrar que as fábulas são textos geralmente curtos, tem uma moral, né? Na história e os personagens geralmente eles são animais, animados, né? Isso, eles têm, ganham vidas na história e dali vem aí uma lição de moral pra gente aprender na vida, não é isso? Tia vai deixar agora pra vocês uma fábula pra vocês assistirem e daqui a pouco tia volta pra explicar a tarefinha, tá certo? Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado, havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a aclamar: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" E os sapinhos iam desistindo, menos um, que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral da história: quando queremos fazer alguma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. Então, turminha, viram que essa história do sapinho, né, é super interessante, né, a corrida dos sapinhos, e ela tem uma moral muito legal, não é isso? Vocês prestaram atenção na historinha, não foi isso? Então, tia vai deixar uma atividadezinha para vocês realizarem aí. A primeira pergunta é: quem é o autor dessa fábula? Tem lá na história, dizendo quem é o autor, quem foi que fez aquela história, certo? Aquela fábula. 2. Quem são os personagens que aparecem ali na fábula? Tá muito fácil. 3. Por que o sapinho não desistiu da corrida? Teve um motivo, você vai escrever aí. 4. Qual foi a moral da história? Pausa o vídeo e escreve aí a moral, tá certo? E 5. Desenhe a corrida dos sapinhos bem bonito, tá bom? No seu caderno de literatura. Agora nós vamos para a nossa aula de artes. Peguem o livro de vocês e abram na página 34. Olha aqui, nosso livrinho de artes, certo? Vamos ver a página que tem falando inventando e contando histórias. Isso é muito legal, né? Estamos falando de fábulas, mas existem várias maneiras de contar histórias, né? De forma fantasiosa, que seja de alienígenas, de princesas, de dragões, né? Eu tô olhando aqui no nosso livro porque eu marquei algumas coisinhas, certo? E muitos outros seres reais ou imaginários, certo? Pode usar a sua imaginação. Então, para a gente contar a história, a gente precisa, muitas vezes, vivenciar alguma coisa ou até puxar da imaginação, né? Soltar a imaginação e colocar ali no papel e dali pode sair, ó, um filme, uma peça de teatro, não é isso? Uma novela. Então, muitas novelas, por exemplo, da televisão brasileira, é feito a partir de histórias reais, mas muitas delas fantasiosas também. Então, as histórias que ainda serão contadas e inventadas, porém, pode nascer de experiências, né? De um diário,
né, de uma viagem, com base num sonho, numa situação curiosa. Então, isso aqui é muito usado na área da dramaturgia, por exemplo, como a tia estava falando agora, nas novelas, não é isso? Independente de qual for o canal. Existem várias, né? E ali a pessoa que vai, o autor, ele vai escrever e ali ele tira experiência de uma viagem, ele pega a história, ele escuta a história dos amigos. Muitos também escritores mandam para ele histórias e ele ali vai juntando uma com a outra e faz um enredo de uma novela, por exemplo, ou de uma peça de teatro e assim por diante. Aí na nossa página aí, 34 ainda, aqui embaixo, tem aí um Quer Saber Mais? Tem a indicação de um filme. Um Faz de Conta que Acontece, que foi de 2008, foi gravado em 2008, né? Dirigido por Adam Sandler, também ele foi um dos papéis principais. Narra a história de um funcionário de hotel que, enquanto tomava conta dos sobrinhos, gostava de contar histórias para eles. Um acontecimento mágico faz com que as histórias inventadas pelo tio acontecem e comecem a acontecer de verdade. Assista ao filme e se encante com as narrativas desse contador de histórias que viram realidade. Então é uma indicação aqui para vocês. E eu deixei como tarefinha de casa também, uma das tarefinhas de casa. É bem legal. Aproveita esse final de semana agora para assistir em família, tá bom? Um Faz de Conta que Acontece. Presta atenção que tem no nosso livro. Aí, vamos para a página 35 agora, do livro de artes. E aqui, ó, tem aí um regionalice. Pra gente vir para nossa região, né? Se regionalizar, né? E aqui tá mostrando uma capa do texto teatral do Alto da Compadecida, né? Ele é muito famoso, essa peça de teatro é muito famosa. Foi escrita por Ariano Suassuna, né? Aqui um pernambucano, né? Nosso, ele já faleceu em 2014, né? Ele nasceu em 1927 e faleceu em 2014, bem velhinho, mas era um homem muito inteligente. E ele, fora essa obra aqui, existem muitas outras que ele fez, mas essa daqui é uma das mais famosas. Tanto é que virou peça de teatro, filme, né? E ali tem um enredo muito interessante. Se também a família gostar, assistam aí, tá certo? É muito engraçado, muito interessante e vocês vão ver muita coisa regional aqui do nosso Pernambuco, do nosso Nordeste, certo? Aí tem aqui uma atividade no meio que a gente vai pular ela porque ela tem um experimento, né, de contar histórias e feito em grupos. Então, quando a gente estiver retornando para a sala de aula, nós vamos fazer essa atividade. Nem se preocupe, é bom que vamos ter atividades de fazer em grupo, sem se tocar, mas a gente vai precisar um do outro, tá bom? Para trocar as experiências. Então, pula aí dessas atividades aqui e vamos para essa aqui, ó. Arte em Casa. Essa aqui, Arte em Casa, vocês vão realizar aí e vão responder, olha, como vimos anteriormente, uma história pode ser contada de várias maneiras, porém, que ela continue sendo contada por muitos e muitos anos. E é preciso registrá-la, seja de forma de livro, vídeo ou música. Lembra que a aula passada, deixa eu tirar o clipe aqui. Nós realizamos essa atividade aqui na aula passada. Lembra? Pediu para vocês escolherem uma das imagens e fazerem aqui a sua historinha, não foi isso? Então, dessa história aqui que você contou, você vai responder essa daqui, da página 35. Então, da página 33, que foi da aula passada, vocês vão responder a da página 35, que vem dizendo assim, ó: relembre as sensações, emoções e descobertas que você viveu na atividade anterior e faça um registro de sua experiência, o que você escreveu. Qual foi a sua experiência que você teve de contar aquela história? Se foi uma fantasia, se foi uma coisa de princesas, né? Um conto, uma fábula. Aí você vai escrever: eu senti a alegria, eu fiquei com medo, eu tive a sensação de estar dentro, entenderam? Aí você pode registrar em forma de texto, escrevendo um texto, ou um desenho, um vídeo, uma música ou uma maneira de encontrar que você vai mostrar aí, tá dizendo para mostrar para seus colegas, certo? Vocês podem usar essas maneiras: escrevendo texto, fazendo um desenho, um vídeo, cantando uma música, por exemplo. Quem for desenhar, certo? Eu gostaria que vocês usassem essa página aqui, ó, não tem número,
vocês vão pular da página 35, aí vem a página 36, que vamos responder agora, daqui a pouco. Aí temos essa daqui que a gente realizou já. E essa aqui que é a última que está pedindo para você registrar o que você aprendeu nesse bimestre. Só que ela a gente vai utilizar para fazer esse desenho, por exemplo, tá bom? Utilizem aí o que você, quais foram as sensações. Eu senti alegria, eu senti medo porque eu escrevi uma história de terror. Aí você vai desenhar aí, demonstrando aí na sua historinha as suas sensações, tá bom? Aí vamos voltar para a página 36 agora e responder aqui o relembrando. Tá? Coloquem aí na página 36. Peguem aí o lápis e a borracha, tá? Vamos responder juntos? Vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre. Número 1, na primeira bolinha. Aprendi que as cores primárias, escrevam aí na primeira linha, primárias, elas são puras porque não apresentam misturas entre elas, elas são puras, certo? Escrevam aí, na primeira linha, primárias. Segundo pontinho, as cores secundárias são formadas pela mistura de duas cores. Quais são as cores que a gente falou na primeira frase? Primárias. Escrevam aí, de novo, na segunda linha, primárias. São as cores secundárias, é a mistura de duas cores primárias, certo? Terceiro pontinho, as cores neutras, escrevam aí, neutras, são o preto e o branco. Essa aula aqui, eu me lembro de cores neutras, foram pouca gente para a escola, porque a gente estava bem no começo desse negócio de pandemia e tal, e estava início um feriado, se eu não me engano, então foi bem pouquinha gente na sala de aula, mas eu dei essa aula, tá? Qualquer coisa a gente relembra, a gente vai fazer revisão, tem tarefa também para a gente revisar também, fazer na sala de aula, a gente vai rever esses assuntos, tá bom? Nem se preocupem. Quarta linha, as cores podem ser classificadas como quentes, escrevam aí, e frias, não é isso? Aí tem na linha, na quarta bolinha, né, na quarta frase, quentes, escrevam aí quentes. Quinta bolinha, quinta frase aí. Eu experimentei a mistura das cores e descobri que as terciárias resultam na mistura de uma cor primária e outra secundária. Lembra? O vermelho, que se a gente fazia a mistura, né? Do vermelho e do azul. O azul é a mistura do amarelo, né? E do verde. Então, quando a gente vai fazer a mistura, vai acontecer o quê? A cor secundária. Então, entre a cor primária, que é o vermelho, e o azul, vai virar cor roxa, por exemplo. Então, é uma terciária, não é isso? Só relembrando. Então, na quinta frase, vocês vão colocar nessas duas linhas, primárias e secundária. Certo? Sexta bolinha. A monocromia é uma composição com apenas uma cor na sua totalidade. Aí a segunda linha está dizendo assim, ó, policromia. Escrevam aí, policromia. Já a policromia apresenta mais de uma cor. Eu vou relembrar vocês. E eu acredito que esse assunto eu pulou sem querer. Mas a gente volta depois para ela, tá? Nessa página aqui, ó, página 19, que foi monocromia e policromia. Monocromia quer dizer que significa pintada com uma cor só. E policromia de várias cores. Então, são muitos, né? Então, é essa mistura aqui, só para relembrar, tá? Vamos lá, continuando. Agora, a sétima frase. A partitura é uma forma de escrita. Escrevam aí a palavra escrita. É uma forma de escrita musical. A palavra musical já tem. Aí bota aí escrita. Na oitava frase. Os sons podem ser apresentados por notas. Lembra das notas musicais? Escrevam aí notas musicais. E linhas e formas geométricas. Escrevam aí notas e linhas na oitava frase. Notas, linhas. Ok?
Ok. 9. As histórias. Escreva aí histórias. Histórias podem ser contadas de diversas maneiras, ok? Então, não esqueçam. Tarefa de casa é... Quem puder assistir o filme, tá? É livre. Aí, mais essa daqui, ó. É pra realizar. Essa daqui, ó. O Arte em Casa. Vocês vão realizar. Quem for desenhar, pode usar o seu caderno de artes? Pode. Tia, mas eu quero usar meu caderno de artes ou meu caderno de desenho. Também pode, fica livre. Mas eu dei a ideia também de vocês usarem essa página aqui, ó. Tá bom? Ah, tia, mas eu quero usar essa página do jeito que tá falando aqui, ó. Tá falando que utilize esse espaço para representar o que você aprendeu nesse bimestre. Tudo bem. Vocês também podem usar. Mas eu dei a dica para vocês usarem, né? E responder a página 35, né? Que é Arte em Casa. E responder aqui em forma de desenho, de frase, escrevendo algum texto aqui, certo? Aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, tá? Continuem se cuidando pra gente voltar o mais rápido possível, tá? A gente tá com muita saudade de vocês. Beijo, meus lindos. Tchau! Ficou tudo bem? Ficou tudo bem?